rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso canal, no nosso podcast. Meu nome é Caio Ramalho, tô com meu parceiraço Ambaranski pra mais um vídeo pra falar dele, né? Não tem como não falar. Não tem como não falar de Stephen Curry, o cara tá simplesmente surreal. E será que essa é a melhor versão do Stephen Curry que a gente já viu em toda a carreira dele? Será que esse é o melhor basquete que ele já apresentou pra gente? Bom, o armador do Golden State Warriors está com média de 31,4 pontos, 5,5 rebotes e praticamente 6 assistências, com 49% nos arremessos de quadra, 43% nos arremessos de 3 pontos e 92,2% nos arremessos de lance livre. É o Curry que hoje, né, ele é o líder de média de pontos na liga, passando do Bradley Beal, que tá com 31,1. E ontem, mano, nossa, fez chover contra o Philadelphia, que é um dos times pontos cotados como favoritos no leste. Sabe? A gente sabe o Golden State que hoje só conta com ele, não tem Klay Thompson, James Wiseman machucado, então o Curry tá fazendo... O Green tá jogando pouco também. Joga quase nada, pelo menos nem aparece. E a gente vê que o Curry tá, mano, bate no peito assim, eu sou o cara, eu tô fazendo tudo. Então não tem como duvidar dele, a gente sabe que é o maior arremessador da história. E, cara, candidato a MVP, o que tu acha? A gente sabe que o Golden State tá lá embaixo, né? Eu acho que, assim, existem algumas situações em que jogadores em que estavam com times com campanhas ruins, mesmo assim foram MVPs. O último caso foi o do Westbrook, que acabou sendo MVP pela temporada histórica que ele fez aí com média de um triple-double, né? Inclusive, não sei se foi na segunda temporada ou na primeira, né? Mas ele fez 2 seguidas. E o Curry, cara, tá com a maior média de pontos por jogo em uma temporada da carreira dele, com 31,4. Histórico, cara, ele tá fazendo o maior número de bolas de 3 em jogos, né? Tá com 5,2, né? Ele faz de média 5 bolas por jogo praticamente. E assim, é surreal o que ele faz em quadra, o que ele traz pra quadra. A gente estava falando antes de começar o vídeo, a longevidade que esse cara pode ter, porque é um cara que não necessita, o jogo dele não necessita do corpo mega atlético, né, mega explosivo, não, é um cara que é extremamente técnico, é um arremessador nato, mata a bola de tudo que é lado da quadra, tem um drible aguçado, né, o que muita gente às vezes a gente relaciona o Curry simplesmente ao chute, mas ele tem um dos melhores handles da liga, disparado, e é um handle que faz com que ele consiga sempre criar o próprio arremesso dele, dominou o step back, né, tem os step backs um dos mais bizarros da liga, a gente fala muito de James Harden, mas esquece que o Curry implementou esse movimento para o jogo dele e é praticamente imarcável, né? Unguardable. Cara, o Curry é o melhor armador da liga, a gente já falou isso algumas vezes, botamos no nosso top 3 de armadores da história, é um cara que mudou o jogo e sem dúvida alguma se merece estar na discussão para MVP, não tirando os outros candidatos, como Jokic, Doncic voltando para a conversa, Embiid, tem o próprio Harden, tem, já falei do Antetokounmpo? Tem o Antetokounmpo, e, cara, o Curry merece estar nessa conversa, porque, puta que o pariu, com todo respeito à rapaziadinha, foda. Não, pra tu ter ideia, o Curry nos últimos 9 jogos, né? 49 pontos ontem contra o Philly, 47 contra o teu Boston, 33 contra o Cleveland, 42 contra o Oklahoma, 53 contra o Denver, 38 contra o Houston, 32 contra o Washington, 41 contra o Bucks, 37 contra o Atlanta, isso em sequência. Sim. Tanto que ele quebrou aí um recorde do Kobe de 11 jogos seguidos com 30 pontos ou mais. E assim, um streak que a gente sabe que mano, é fora de série. Acho que o último que a gente consegue pensar assim por alto foi o Harden também, que teve uma sequência enorme quando ele ainda estava com o Houston. Só que a gente vê o Curry sozinho lá no Golden State. O time que hoje assim tá brigando para entrar nos playoffs. Espero que consiga. Hoje está em nono com 29 vitórias, 29 derrotas. E né, acaba entrando nessa zona de play-in, que fica entre o 7º e o 10º. Que hoje no Oeste a gente tem Dallas, Memphis, Golden State e Spurs. Mas, mano, o Curry tá numa missão. Essa missão sozinho. A gente sabe que, dificilmente vai competir por título esse ano. Só que, cara, é o que a gente fala, mano, é a melhor versão do cara que a gente tá vendo. A gente sabe que naquela época, quando ele foi MVP unânime, ele tinha todo aquele cash, o roster que, querendo ou não, influenciava no jogo dele.
Só que o cara fazer isso sozinho, mano, é como a gente fala do Iverson, né? Na época Exatamente. que levou o Sixers pra final. Hoje a liga é outra, assim, a gente não consigo imaginar esse Golden State competindo por título, mas só de ver o que ele, por si só, tá fazendo, sabe, brilha o olho. E eu respeito muito ele porque ele é um cara... Eu sempre bato muito nessa tecla aqui, na verdade a gente sempre bate muito nessa tecla aqui sobre relação à competitividade da liga. E ele é um dos poucos caras, talvez vai ser um dos últimos ídolos aí de uma franquia só, né? Um cara que... Olha o cara jogando aí. O cara que começou jogando, foi draftado pelo Golden State Warriors, venceu pelo Golden State, passou por fases difíceis com a franquia e, enfim, tenho certeza que vai se aposentar talvez sendo o maior jogador da história do Golden State Warriors, né? Falo isso sem dúvida alguma. Hoje já é. Difícil de colocar alguém acima. E assim, ele pode ser o último desses ídolos de uma franquia só. A gente sabe que a liga está muito diferente. A gente sabe que o julgamento para com essa questão de se juntar com outros jogadores numa franquia X e procurar campeonatos é uma coisa que mudou e assim é bem normal hoje em dia, né? A gente vê o Brooklyn hoje em dia, é um claro exemplo disso. Não só o Brooklyn, mas outras franquias também que procuram fazer isso e tudo mais. Não é uma especificidade de uma franquia só, mas sim a especificidade de uma geração de jogadores, né? De um pensamento de uma geração. E o Curry, mesmo fazendo parte dessa geração, é um jogador que jogou e que fez a sua carreira a lá anos 80, 70, 90, né? Foi um jogador que foi extremamente fiel à franquia, ele que não é da Califórnia, né? Ele é de Akron, Ohio. Ele é de Akron, Ohio, e passou a sua infância e adolescência em North Carolina, né? O pai dele jogava no Charlotte Hornets, que é na Carolina do Norte, então fez o high school lá, jogou na faculdade lá, Davidson, que não é uma faculdade grande, mas enfim, jogou lá seus 3 anos de faculdade e foi pra Califórnia, cara, e tá lá desde os 21 anos, há 11 anos, há 11 temporadas jogando por essa franquia, né? A gente chegou a falar um rumor de que o LeBron poderia estar recrutando ele. Eu acho muito difícil o Curry sair de Golden State. Eu acho que ele quer finalizar a carreira lá. Eu acho que se ele tiver que ganhar mais um anel, ele vai ganhar lá, né? E, cara... Quem sabe que isso é muito possível, com o Klay Thompson voltando, o Wiseman se desenvolvendo e trazendo mais uma peça, né? Mais uma peça, quando a gente volta pro topo. Com certeza. Cara, o Curry não deve mais nada. Sim, não deve mais nada pra franquia. Sabe, 3 títulos, 2 MVPs lá, sempre, né, vestiu. E nem a franquia é ele, né? Montou um time em volta e confiou nele. Podia muito mais ter trocado ele, porque a gente sabe que o Curry sempre teve problemas com lesão. Tu falou, né? Não teve uma temporada com ele 82 nunca jogou 82 jogos em uma temporada. Ele sempre foi um jogador com problemas de lesão. A gente sabe que, principalmente no início da carreira, o Curry é um jogador que tem um tamanho extremamente normal, né? 1,88m, máximo ali 1,90m, joga na posição de armador, nunca foi um jogador extremamente rápido, nunca foi explosivo. Fisicamente ele não tem nada que diferencie grotescamente. Extremamente. Ele seria uma peça extremamente trocável. Só que ele se mostrou tecnicamente único, né? Claro. E a gente sabe que as franquias, não só franquias da NBA, times de futebol, no geral, falta... como a gente sabe que é um negócio, não é toda franquia ou todo time que tem paciência e tempo e dinheiro para deixar com que o jogador se desenvolva. A gente sabe que 5% são craques e os outros 95% dos jogadores, pessoas que jogam o esporte, são bons e ótimos jogadores que vão se desenvolver dado o seu tempo. Sim. E o Golden State deu esse tempo pro Curry. Acreditou, apesar das lesões, apesar de ter problema com lesão, acreditou que ele seria um garoto que traria títulos para a franquia e trouxe. Né? Não só nele, como acreditou no Draymond Green, acreditou no Klay Thompson, conseguiu trazer o Kevin Durant, né? Então, a gente, por mais que eu torça pro Boston, a gente tem que reconhecer que o Golden State Warriors é uma franquia de excelência na NBA. Total. E isso foi feito em 10 anos pra cá. Exatamente. Menos que isso. Conseguiu tirar o Steve Kerr, que estava trabalhando na mídia, né, como jornalista, se tornou técnico, é um técnico extremamente vencedor, sempre procurou fazer do seu staff um staff de excelência. Então, assim, a gente vê essa história do Stephen Curry com o Golden State Warriors como uma história extremamente vencedora, sabe? Claro. É muito legal a gente ver isso e, enfim, ver que ele conseguiu fazer a moda antiga. Sim, isso é que deixa o negócio mais gostoso, né? Porque quando você fala, mas isso era antigamente, hoje em dia... Não, cara, tá aí, ó. Hoje em dia, um cara como ele, seguindo a carreira dele, tendo paciência,
foi ganhar seus títulos aí com 28 anos, 29 anos. Tá aí, é um baita de um campeão. E não sei, de repente isso possa ser... Ele possa até ser uma inspiração para uma geração nova que, olha, não, eu vou entrar na franquia e eu vou me moldar a ela e eu vou fazer com que essa franquia cresça. Que eu acho que essa é a grande questão do draft, inclusive, das piores franquias pegar os melhores jogadores. Fora que ele faz isso como serve de inspiração para jogadores que estão entrando, acho que é para a geração que joga o esporte em si, né? Aquilo que a gente fala, ele mostrou que tu não precisa ser alto, não precisa ser o mais forte, e ainda assim tu pode ser o maior arremessador da história. Então, o Curry tá... foram... Só nesse mês de abril, foram 5 jogos de 40 pontos, sabe? E o mês ainda não acabou, né? Vamos ver que bagunça que ele ainda mais faz. apronta pra gente, né, cara? A temporada tá se encerrando, né? Sabe que é reduzido, 72 jogos. Tem que mais 22 jogos aí pela frente. A gente tem que correr atrás aí se quer, pelo menos, disputar uma pós-temporada. O que eu não duvido de nada do cara. Eu também assim, não. Acho que o Golden State não é um time que vai chegar longe se pegar a pós-temporada. Mas assim, falando individualmente do Curry, eu acho que tem chance aí de garantir o terceiro MVP da carreira dele. Eu acho que com toda essa questão que a gente está falando, eu acho que é um jogador que vem para conversa. E aí eu abro isso até... Eu acho engraçado, eu já tinha falado isso até em um outro episódio. Eu acho que o MVP é o jogador mais valioso da equipe. Não importa se a equipe está ganhando ou não. Eu não sei muito com relação a esse prêmio, por que a equipe tem que estar lá em cima para poder o jogador ganhar. Porque então vamos fazer um outro prêmio de Best Player of the Season. Porque, por exemplo, parece estranho, eu tô falando aqui que ele tem que entrar para a conversa, mas eu acho que o Bradley Beal também tinha que entrar. Entendeu? O que o Bradley Beal tá fazendo esse ano é surreal. E saber que ele tá se doando e fazendo de tudo pra equipe, tendo médias astronômicas, e o cara simplesmente não tá na conversa. É porque no final do dia, né, que acaba importando é a vitória. Sabe, não adianta nada você chegar na final, meter, sabe, que nem o LeBron fazia. Teve até a época, né, que o LeBron tava destruindo nas finais, falava que tinha que dar o prêmio de MVP das finais pra ele. Só que no final do dia, quem tá com o W, né? A vitória, the win. No caso do Jerry West foi o único, né? O último, eu acho que, se não me engano, chegou a ganhar 70 e pouco. Perdendo. Cara, eu vou te falar, eu sou meio assim, eu acho que você... Mas eu entendo, eu acho razoável pensar dessa forma. Tipo, cara, não é porque o time vencedor, né... Não necessariamente o melhor jogador, a melhor performance esteve ali. Mas, se ele tivesse sido melhor, eu teria ganhado. Será? O Allen Iverson não merecia ter sido MVP, sei lá, das finais, mesmo perdendo de 4-1 pro Lakers? Eu falo isso do próprio Kobe, né? Que é um absurdo o Kobe ter um prêmio de MVP, só que a gente sabe que aquele Lakers entre 2000 e depois da pós-saída do Shaq, ficava capengando, Kobe destruindo com média de 30 pontos por jogo, 35, né? Mas é aquilo, né? O time não tá indo pra frente, então a gente não pode considerar o cara como tal. Mas isso é um absurdo pra mim. Isso pra mim eu não consigo entender, entendeu? Pra mim, né? Mas a gente sabe... deveria que fazer então um outro prêmio. O melhor jogador da temporada e o melhor jogador no time vencedor. Porque é nítido, tipo assim, é bizarro. Aí você tem um jogador que faz uma temporada absurda e o cara não treina conversa. E eu quis falar o Bradley Beal porque eu sei que muita gente ia falar assim, você tá falando do Curry, mas e o Bill? Concordo. O Bill também tinha que estar na conversa. Assim como os jogadores que estão... Por exemplo, o Doncic está na conversa. O Dallas tem 7º. Sim. Tá a duas posições acima do Curry. Por que o Curry não pode estar, mas o Doncic está? E eu sou apaixonado pelo Curry, pelo Doncic. Doncic é meu jogador favorito da NBA. Mas eu sei lá, eu discordo dessa forma, entendeu? Eu acho que ela deveria ter essa questão de você olhar... Porque é individual. É um prêmio individual. Sim, sempre foi. Então, se é individual, eu não preciso ficar olhando a campanha da equipe. Mas é só um desabafo. Tipo, cara, a diferença, por exemplo, do sexto no Oeste, que hoje é o Portland, e o Golden State, que tá em nono, são 3 vitórias. Entende? Então, até lá, cara, muita coisa pode mudar nessa tabela. Ele continua nessa conversa. Então, é só a gente pegar, por exemplo, no Utah Jazz, que é o primeiro da conferência, não tem ninguém concorrendo a MVP.
É mais saca? pelo elenco, é como o time se Exato. estruturou. Existem times que ganham por elenco. A gente sempre pega o exemplo do Detroit contra o Lakers. Não tem nenhum time do Detroit ali, nenhum jogador do Detroit que era melhor que Kobe Shaq. Não. Mas o elenco era melhor, o elenco jogou melhor. O técnico era o Steven Gunn na época, né? Conseguiu, sei lá, conseguiu ganhar do Phil Jackson. Né? Claro. Out-coach, vamos dizer assim, né? Out-coach É o mais do improvável Phil possível. Jackson. Exatamente. Então, eu acho que o Curry tem que estar nessa conversa. Já falamos que ele tá na história aí, na NBA. E o que mais esse cara pode aprontar, né, mano? Você ainda acha 33 anos aí pra esse cara? Você acha que ele leva mais um título ainda? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza, com certeza. Sim, a gente fala, o jogo dele não depende muito do físico, o corpo dele acho que depende só de lesão. Aquilo que a gente falou, né? Ele não conseguiu completar na carreira dele inteira. Nenhuma temporada com 82 jogos. Mas isso conforme ele foi envelhecendo e o time for reajustando, né, o elenco. E a gente sabe que a franquia tem capacidade de poder montar um time competitivo de novo, né? Total. Cara, a gente vê um caso de um chutador que foi campeão coroazão. O Ray Allen mesmo, no Heat. No teu Bosch também, ele não estava lá, não era tão novo, já tinha passado pelo Bucks, pelo Seattle Supersonics. O Ray Allen ele é da classe de 96, pô. Deve ser igual em 2008 ele já estava com 12 anos na liga. Pô. Com o Heat em 2013. Teve a bola histórica contra o Spurs e o jogo 7. Mas eventualmente, assim, então eu acho difícil o Curry pelo menos fechar essa carreira pelo menos sem mais um título. A gente vê o cara aí, 4 anéis. 2 MVP já, sendo o único unânime até hoje, talvez botando mais um prêmio de jogador mais valioso da liga. Eu acho que se ele fizer isso, talvez... Não vai ser o armador. Vai ser o segundo. Né? Aí ele passa o Isaiah. Eu boto o Isaiah ainda. Acho que o Isaiah jogou numa época em que a bola de 3 não era tão foda quanto é hoje, numa época o Isaiah ainda era menor que o Curry e as médias que ele tinha numa época muito mais física e sem a bola de 3. Sim. Né? Então eu boto o Isaiah ali. E o Magic em primeiro, gente. E o Magic em primeiro, o Magic eu não tiro, assim. Quando se trata de armador, é muito difícil eu tirar o Magic. É muito difícil tirar o Magic. É basicamente se você falasse pra mim, mas se o LeBron ganhar mais isso, não vou botar o LeBron na frente do Jordan, porque é questão de... Não é só os accolades, aí é o que eu tô vendo nos meus olhos, sabe? Eu olho e vejo grandeza. E eu comparo essas grandezas, porque o esporte ele não é só a medida da estatística. É quando você olha, entendeu? E você vê a grandeza de um e a grandeza de outro. E número, tu olha o número também. Tu sabe que o LeBron perdeu 6 finais, pô. Também tem isso, também tem isso. Isso pesa. Mas enfim, o Threeses, né, o Babyface Assassin, como a gente conhece, tá fazendo uma temporada absurda, tá fazendo história, como tem feito há muito tempo. E, enfim, a gente torce para que esse cara consiga se manter saudável, dando show como ele tem dado e a gente poder assistir. Vamos apreciar a grandeza, vamos apreciar. Exatamente. Menos hate, menos... Como eu falo do LeBron também, né? Tenho minhas críticas e tudo mais, mas nunca vai ter outro LeBron James. Então vamos aproveitar enquanto ele tá jogando ainda. É um dos maiores de todos os tempos, tá no top 10. O Curry aí tá no meu, sei lá, top 20, né? De todos os tempos, talvez. Top 25. E, enfim, é só questão de aproveitar esse cara aí. Acho que a ida do Kobe fez a gente dar um pouco dessa... ter um pouco esse olhar, né? De tipo, beleza, nós somos torcedores de times diferentes, então a gente torce contra, torce a favor, mas no fim das contas é basquete. Somos adoradores do esporte, amantes, porra. Exatamente. É privilégio, irmão. Poder ver esses caras é privilégio. Papo reto. Exatamente. Pensa daqui a uns 20, 30 anos pra lá, a gente fala, mano, viu o Curry, viu o LeBron, fazendo o que os caras fizeram. A gente vai lembrar da década de 2000, que tem o pessoal que lembra anos 80, Celtics e Lakers, Sim. A gente vai lembrar 2010, 2020 como Heat, Cleveland e Golden State. Acho que foi o que marcou essa última década. É isso aí. Então, vamos só apreciar. E ver o que essa década vai É isso que eu ia falar. Vamos ver o que essa década vai reservar, exatamente. Acho que a gente podia um dia fazer até um vídeo sobre as décadas, né? Sim. Sobre como foram as décadas. Gostei da ideia. Nice. Rapaziada, deixa aqui nos comentários se você acha que o Curry de fato merece estar na conversa para MVP dessa temporada. Se ele tem chance de acabar a carreira com mais 1, 2 ou 3 títulos ou com mais 1, 2 ou 3 MVPs. Então deixa nos comentários aqui qual é a sua opinião com relação a esse cara surreal. Beleza? No mais, não deixa de se inscrever no canal do Basquete Talks, curtir e compartilhar esse vídeo com quem se amarra em basquete. Vai no Instagram também, @BasqueteTalks, conteúdo diário de basquete de altíssima qualidade. No mais,
arroba Ian Baransky, meu parceiraço de 2 metros. Eu sou o arroba ccaioramalho1 e o melhor de todos os tempos, o maior de todos da linha de 3, arroba lohan.crime. Valeu, rapaziada, aquele abraço, tamo junto demais.